Vamos receber com as salvas calorosas de palmas aqui, nosso querido Marcelo Matucci, da Manager. Uau! Que honra! Prazer em conhecê-lo. Maior prazer estar com vocês. Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, Daniel. Assim, compartilhar conhecimento é uma coisa que é muito importante, principalmente para a nossa área. Super rápido, para me apresentar. Sou um santista, então tem pessoas de Santos. Opa! Assim, e com 15 anos, rodei no mimeógrafo da minha mãe, um administrador, administre, e andei soltando nos prédios. E eu digo que, felizmente, não peguei nenhum prédio. Filho de pai engenheiro, mãe professora, achava que eu tinha que fazer concurso público, fiz, passei, assim, num banco, trabalhei 2, 3 semanas, falei, não é isso. Eu vou para São Paulo e vou montar uma administradora. E foi isso que eu fiz, fiz teologia, psicologia, fiz administração, fiz um cara assim, fui bem, posso só... fiz bastante coisa. Só para mostrar rapidamente quem é a Manager. A Manager é uma empresa de quase 33, 35 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Vocês vão pôr? Não. Okay. Deu algum problema, eles estão ajustando ali, Matucci. Nós administramos R$1 bilhão por ano. Estamos presentes em várias cidades do Brasil, em Santos, até com 2 escritórios, vários escritórios em São Paulo. Temos condomínios na Bahia, Macapá, Camboriú. Essa é a nossa presença. E o que eu queria dividir com vocês é dividir conhecimentos, tá bom? Eu estou preocupado com o tempo de vocês. Posso pedir uma coisa? Vocês não querem ficar em pé um pouco e dar uma esticada? Vocês estão sentados há muito tempo, Assim, aproveitar que está organizando lá, dar uma esticada, eu acho que dá... eu acho que dar uma esticada é bom, Assim... fazer alongamento vale. Bom. Foi? Tá certo. Só. O maior jardim da América Latina. Daqui eu vou para lá, inclusive. Então vamos. Ok? Podem sentar. Ok. Obrigado. Então, administramos um patrimônio de 42 bilhões, eu falei, 1 bilhão, 100 mil domicílios que nós administramos, quase 300 mil pessoas, e presença nacional. Ok, eu queria falar algo sobre o nosso mercado, eu vou falar uma coisa que eu acho extremamente importante, mas eu quero antes, se você é síndico, ou se você tem uma administradora, queira ou não, você trabalha numa grande cidade, ou pelo menos uma cidade com vários condomínios, Eu moro numa metrópole e eu saio de casa, eu creio que muitos de vocês, eu saio de casa pensando no trabalho e se eu escuto uma moto dando retorno, eu já fico preocupado de ser assaltado, a gente fica muito inseguro numa cidade como São Paulo. Você chega no seu trabalho já tenso, pelo menos, assim, é cobrado no trabalho e assim você volta, Quando você chega ali na portaria do condomínio, se o porteiro, você que eu digo, o nosso cliente, você chega ali na portaria do condomínio, se a cancela demora, assim, já tem um estresse, se o elevador demora, já tem um estresse, esse é um pouco, eu falo que, todos nós somos agressivos, uns mais, outros menos, e o meio nos faz agressivo também. E como eu estava até... Essa questão de agressividade, porque eu quero falar isso porque é um pouco do nosso mercado. Eu estava no supermercado, estava de costa, do lado, uma senhora brigando com um caixa, assim, desesperada, eu olho a caixa branca, não falava nada, a mulher foi embora, eu peguei um bombom, dei para ela e pedi desculpas. Assim, esse é o nosso meio. Teve uma gerente que me convidou para ir para uma reunião do conselho, a Dani Maranhão, porque estava meio tenso ali, a reunião. Fui para a reunião do conselho, era um palco também, assim, tinha uma mesa. De repente, as pessoas, 2 senhores, começam a brigar entre eles, discutir. Um bate na mesa, sai do recinto. Eu falei, ufa, agora a reunião vai andar. De repente, esse cara entra no recinto muito rápido. Eu falei, esse cara está armado, assim, não era isso, mas eles começaram a trocar soco na reunião do condomínio. Eu entrei no meio,
Quem apanhou mais fui eu, porque quem fica no meio é quem apanha mais, mesa para o chão, notebook no chão. Infelizmente, são histórias que a gente coleciona. Quero dizer que nós somos agressivos. E eu acredito que no meio do condomínio, se a gente tiver atitudes de gentileza, perdão, bondade, a gente consegue desnutrir a agressividade. E também tem outras ações, né? Falando um pouco de estatística, quero ser muito rápido, eu acredito em estatísticas e com 100 mil condomínios, muita coisa acontece. Então, as estatísticas são verdadeiras. Vamos falar de suicídio. Cada 100 mil pessoas, 0,67 se suicida. De várias formas se suicidam. Eu tenho isso em condomínio. A Pro teve um problema num condomínio nosso há 2, 3 semanas atrás, num condomínio comercial. Então, isso acontece, né? E faz parte. Eu tenho um suicídio por ano, né? Assim, de várias formas. 50% é um jovem. Tive um suicídio uns 2 anos atrás. Esse é interessante contar, porque subiu no elevador 3 pessoas, um casal e uma senhora. Esse casal se suicida, pula. E eu fui lá, eu tenho muito cuidado com essa questão, porque eu tive que falar com a família, tive que ajudar. E essa senhora que estava no elevador veio falar comigo chorando. Pô, Marcelo, eu não falei nada no elevador. Não falei nada, eu vi que tinha alguma coisa estranha, eu não falei nada. Ela se sentia culpada. E talvez sim, talvez se ela tivesse falado alguma coisa, algo mudasse. Porque eu estou querendo falar para vocês o que acontece numa cidade, acontece também dentro do seu condomínio. Vamos falar outra estatística, essa vocês conhecem bem. 10% da população, diz a literatura, tem um desvio de comportamento. 10% aqui tem um desvio de comportamento. Talvez se você trabalha com condomínio, estamos falando aqui em 100% aqui tem desvio de comportamento, né? Eu quero dizer que eu estou dentro disso. Mas o desvio de comportamento não é o louco extremo. Tem uma série de questões nessa questão do desvio de comportamento. E muitos deles participam da nossa gestão, né? Muitos deles participam ali da nossa gestão. Ok. Falando um pouco ainda dessa questão de relacionamento, então, nossa colega de Fortaleza falou um pouco dessa preocupação, e é isso que eu quero falar. Todo incêndio começa com uma fagulha. Um condomínio aqui não vou falar o nome, mas aqui da Marginal, um grande condomínio, pegou fogo num andar, destruiu todo o apartamento, destruiu 2 apartamentos acima, 2 apartamentos embaixo, e todos foram molhados, né? Porque toda a prumada era de plástico e fez um grande dano abaixo. E começou com uma fagulha. Todo incêndio começa com uma fagulha. E todo incêndio, num condomínio, também começa com um grupo de WhatsApp, né? Assim, com aquelas... Isso acaba conosco, isso é muito prejudicial para nós, né? Então, assim, sempre a gente tem uma pessoa ou outra mais conflitosa. E eu quero aqui meio que provocar vocês. Eu faço assembleia para o Brasil todo, para várias incorporadoras. Talvez, vou arriscar que eu sou a pessoa que mais assiste candidatos a síndicos profissionais se apresentarem, ok? E escuto muito condômino dizendo o que ele espera de um síndico profissional. E uma palavra que eu sempre escuto, posso dizer que 80% eu escuto dos síndicos profissionais dizer o seguinte: eu administro o seu condomínio como uma empresa. Não sou contra essa frase. Não sou contra essa frase. Mas será que esse é o fim de um condomínio? Administrar um condomínio como uma empresa? Em casa, né? Quando eu tinha filhos pequenos, eu tinha um sofá branco, meu filho andava descalço e punha o pé no sofá branco. Eu vou dar uma multa para ele? Como é que eu vou tratar essa questão? Eu vou tratar ali, como é que eu tratei meu filho? Então, assim, essa questão do condomínio ser uma empresa, de novo, eu não sou contra, eu acho que tem uma série de questões, mas se a gente tivesse uma administração minimalista, onde você definisse a sua gestão em 1, 2 palavras, seria isso? Eu vou administrar meu condomínio como uma empresa? De novo, eu não estou dizendo que não sou contra isso, não, tá? Mas será que esse é o fim? Eu penso um pouco diferente. Quero dizer que eu penso um pouco diferente sobre isso. Eu penso que o condomínio é um lar. E ele tem que ser administrado como um lar, não como uma empresa. Ele tem que todas as normas técnicas, não estou sendo de novo contra. Mas o fim, qual que é o propósito?
mesmo desse condomínio. A gente administra esse condomínio, ele tem 1.000 unidades, é comercial. Qual que é a nossa pegada aqui? É administrar de uma forma diferente, olhando o cliente do meu cliente. O residencial é o lar. Isso é o que eu acredito. E é isso que eu quero trazer um pouco, porque essa questão do clima de um condomínio, esses condomínios conflitosos, eu tenho 3 tipos de condomínios. O condomínio conflitoso, vocês sabem, é o que a gente conta muita história. Condomínio frio, que é aquele condomínio meio empático, as pessoas não se misturam. E o condomínio que eu chamo com uma atmosfera de hospitalidade, que é isso que eu queria conversar com vocês. O condomínio com uma atmosfera de hospitalidade, as pessoas têm questões entre si, mas são mais fáceis de resolver. Condomínio com uma atmosfera de hospitalidade, assim, as pessoas são felizes dentro do condomínio. As pessoas tem torneio dentro do condomínio, tem uma série de coisas que acontecem, inclusive valorização imobiliária, porque o próprio condômino indica aquele condomínio para os seus amigos. Então, assim, eu tenho condomínios conflitosos, frios e com essa questão da atmosfera de hospitalidade. É um pouco de teoria, mas vocês vão entender o que eu estou falando. O que o condômino, quando ele fala do síndico, o que eu mais escuto? O que eu mais escuto? O que o condômino espera do síndico? Da mesma forma que eu falei que eu escuto muito síndico falar que ele vai administrar como uma empresa, Então, o fim de uma empresa é lucro. Os funcionários estão lá para isso. O fim do condômino, qual é? É lucro? É isso que eu estou provocando vocês, tá bom? É só para entender. De novo, eu não estou contra administrar com todos os rigores. Mas o condômino não está para dar lucro. Então, e o que eu escuto o condômino falar? Eu faço assim... deixa eu lá. Eu escuto falar o seguinte, eu quero um condomínio seguro e limpo, sim. Segurança faz parte de um condomínio. Normalmente a gente vai morar num condomínio pela segurança. Eu quero um condomínio com baixa inadimplência, quero praticamente zero. O síndico nem é tão responsável por isso. Eu quero obras e investimento, quero a fachada sempre limpa, quero valorização imobiliária e quero uma cota barata. Talvez ele até não quer nem pagar condomínio. Ele quer isso, mas ele não quer nem pagar condomínio. Mas tem uma frase que o Bill Gates fala, eu não lembro da frase exatamente, ele fala que ele recebe muitas pesquisas, mas as pesquisas elas dão outro resultado. E é isso que eu quero falar com vocês. O condômino fala disso. Mas o que o condômino quer? Porque daí entra o síndico e começa a trabalhar nesses itens, como uma empresa. Está tudo certo, como uma empresa. Eu entendo o seguinte, que o condomínio ideal para morar é o condomínio que tem uma atmosfera de hospitalidade. Estou falando eu, prefiro morar num condomínio distante do meu trabalho, condomínio onde as pessoas se dão bem, do que no condomínio do lado do meu trabalho, onde é um condomínio conflitoso, onde eu entro e não consigo olhar aquele WhatsApp. Eu não sei vocês. Qual a sugestão que eu dou para os meus amigos? Quando a gente trabalha na área imobiliária, sou muito perguntado, pô, Marcelo, você conhece esse condomínio? O que você acha? Eu falo, pega o livro de ata e lê os últimos 5 anos. Se você vê confusão, não mora lá, não vale a pena. Pode ser qual o valor, não vale a pena. Mas assim, sou eu falando, tá? Eu respeito vocês. E o que é um condomínio com uma atmosfera de hospitalidade? Essa foto, para mim, tem tudo a ver com isso. Atmosfera, aquilo que você não consegue pegar, difícil de medir, mas a gente sabe que está aqui. Às vezes tem aroma, isso é atmosfera. O que é hospitalidade? Ser anfitrião, cuidar de todo mundo que você recebe, servir, não é mandar. Então, condomínio com atmosfera de hospitalidade. É isso que eu acredito, é isso que eu sou muito focado. Como é que eu fazia? Assim, eu estou quase 35 anos nesse mercado, como é que eu fazia isso no início? Tudo tem que funcionar, mas como é que eu unia as pessoas? Então, eu falo como tudo tinha que funcionar, Eu ia na porta dos condomínios à noite, se o porteiro abrisse a porta, eu descia lá, cara, não é dessa forma, Orientava as pessoas, rodava os condomínios. Mas a gente foi crescendo, e eu não consegui mais fazer isso. Porque tem uma questão do crescimento, vocês também têm essa questão do crescimento. Chega uma hora que uma coisa é ter 1, 2 condomínios, mas nós vamos crescendo, a gente vai perdendo isso. Outra coisa que eu tinha lá o kit festas juninas, a gente tinha uns kits assim, então eu tinha barracas, eram 12 barracas, condomínio que quisesse, a gente
entregava lá a pescaria, porque a gente fazia eventos, quase sempre era, inclusive, caixa nesses condomínios, né? Assim, então, fazia o dinheirinho, a gente criava um clima de relacionamento, festas. Tem um condomínio, meu primeiro condomínio, Portal da Cidade, até hoje é meu cliente. Esse condomínio foi o campeão sul-americano de Itaquendô. Ganhou do Pinheiros. E por quê? E por que eu coloquei ali naquele condomínio Itaquendô? As crianças viraram adolescentes e, como todo adolescente, filhos de todos nós, apronta para chuchu. Não é assim? E aí teve um ato que um deles, eu posso falar o nome, o primeiro nome é Pedro, mas assim, abriu a porta do elevador antes daquela trava, jogou um extintor de incêndio. Putz, foi um caos no condomínio. Foi um caos. E as crianças estavam aprontando muito. Daí nós falamos assim, vamos contratar eles queriam gastar energia, vamos contratar um professor de taekwondo, mas foi um professor especial, porque era um professor que não era só esportista, ele tratou ali questão de drogas, ele foi ali para outra coisa. Mas foi tão legal, eu acho que, se eu não me engano, foi mais de 30 pessoas que a gente teve. Foi tão legal que esse condomínio foi campeão de taekwondo. Então, isso faz parte também da atmosfera de hospitalidade. É isso que eu estou tentando que vocês... Estou falando um pouco de conceito, mas é tão importante isso, nessa questão da moradia, porque isso tem a ver com pessoas também. Vamos falar um condomínio de personalidade, desculpa, um condomínio com atmosfera de hospitalidade, vocês precisam entender personalidade. Personalidade no condomínio, é difícil entender isso. E o que compõe a personalidade no condomínio? Local dele, valor dele, área comum e as pessoas que ali moram. Essa personalidade, ela muda com o tempo, mas assim, né, é isso que compõe. Eu tenho um condomínio aqui na Marginal, se você veio para cá e passou ali da Ponte Cidade do Jardim para cá, você passou num condomínio, administro 2 condomínios, 2 CNPJs idênticos, totalmente idênticos. Padrão social totalmente idêntico. Cada um é um. Um que é concierge, o outro é zeladoria. Um tem um custo mais baixo, o outro tem um custo mais elevado. Não tem nada errado. Mas o que eu estou dizendo é que cada condomínio tem a sua personalidade. Vamos falar sobre pilares. O que eu entendo como pilares para um condomínio ter uma atmosfera de hospitalidade? Então, segurança. Segurança é super importante. E a segurança, veja muito, eu vou falar também do atendimento, mas eu vou mesclar um pouco aqui. O porteiro, seja qual for o padrão, ele tem que estar, pelo menos, organizado. Não pode estar com a camisa, né, assim, lá. Ele tem que falar com o cliente, não é dona. Ele tem que saber falar. Ele tem que estar penteado. Eu sei que são coisas simples, mas que tem que ser feito. Tem que saber cuidar da segurança do condomínio. Conservação e limpeza, manutenção, o condomínio tem que estar adequado. Atendimento. Atendimento é assim, o funcionário ele tem que estar bem com ele para atender bem o condômino. E, por fim, a arquitetura. Esse é um empreendimento nosso, que nós administramos. Como podem ver, o pilar dele é um senhor pilar, mas ele tem muito dessa atmosfera na arquitetura, da atmosfera da hospitalidade. Luzes. Você entra num hall branco, luz branca, ele não é agradável. Você entra num hall com uma palheta um pouco mais clara, com uma luz amarela, é agradável. E se você pensa que só condomínio com um valor elevado pode ter isso, você está enganado. Eu tenho condomínios de Minha Casa Minha Vida, onde tem um clima uma atmosfera de hospitalidade, onde não tem dinheiro para o paisagismo, mas as pessoas se unem para cuidar do paisagismo. O síndico colaborou para isso. Onde esses detalhes, como uma flor, como um vaso, na arquitetura, isso muda. Se eu vou para um condomínio de mais alto padrão, como esse, por exemplo, tudo bem, eu tenho mais recursos, eu tenho aroma nos ambientes, eu tenho música, os uniformes são totalmente diferentes. Claro, se eu tenho mais condições, eu consigo, mas não quer dizer que eu não consiga ter nos 2 padrões, nos extremos, uma atmosfera de hospitalidade. Isso depende muito das pessoas, depende muito de nós, gestores. Eu estou provocando vocês, porque eu quero que vocês saiam um pouco, né, dessa questão da caixinha. E o que eu quero falar para vocês também sobre essa questão da atmosfera de hospitalidade? Nós temos um desafio, que é previsão orçamentária. Quando entra um síndico, sempre, de novo, eu estou aqui no discurso dos meus síndicos profissionais. Não estou entrando no mérito se está certo ou está errado. Ele fala,
Não, eu vou entrar e você vai me pagar, porque eu vou reduzir os custos. E reduz os custos. Mas será que isso é o ideal? Será? Eu tenho condôminos, vocês podem falar com clientes meus que pagam um valor mais elevado, mas ele sente o serviço naquele valor mais elevado do que aquele valor mais baixo. O mais baixo, muitas vezes, o cliente acha caro. E o valor um pouquinho mais alto, ele sente aquilo ali. E eu não estou dizendo, de novo, que vocês têm que subir o valor. Mas qual que é o nosso desafio aqui? É fazer, na previsão orçamentária, entender. Quando nós vamos para a previsão orçamentária, o que a gente faz? Vamos tentar inflação para menos que inflação. Eu penso também um pouco diferente. Faço 3 previsões orçamentárias, até entender a personalidade. Uma econômica, uma ideal e uma com conforto. Tento fazer com que o condômino entenda isso. O que é uma econômica? Baixei o custo. Claro, estou tirando o homem da Pro, posso falar assim, estou tirando o homem da Pro ali da calçada, porque estou baixando o custo. Não é assim, tinha um vigilante, vou colocar um controlador de acesso, tinha 3 faxineiros, vou colocar um, tudo bem, é um exercício e não tem nenhum problema. Só que o condômino tem que saber disso, de forma muito clara. Nós estamos indo um padrão econômico, não tem problema. Padrão ideal, entendo que é dessa forma. Padrão com conforto, vamos ter alguém rodando na garagem, vamos ter um professor, seja o que for, tá? Não estou aqui entrando no mérito. Mas não vá só no custo. Tá? Eu quero desafiar vocês a saírem desse discurso só do custo. O discurso do custo está certo, mas vocês são técnicos. Será que aquele custo está adequado? Eu tive ontem com uma síndica profissional, eu passei na recepção, ela estava lá. Ela tem 17 condomínios, né? Daí fui tomar um café com ela, conheço ela há muito tempo, e ela cobra R$ 7,00 por unidade para estar administrando, né? E ela falou o que ela entregava, né, o que ela oferecia. E eu falei, mas você entrega isso mesmo? Você passa nos empreendimentos? E aí ficou um silêncio no ar, né? Ficou um silêncio no ar. E ela falou, não, eu acho que eu tenho que rever os meus valores. E eu estou aqui criticando o meu mercado de administradoras e também estou falando de vocês. Porque a gente joga quanto cobra o outro, vou cobrar igual ou um pouco menos. O discurso da entrega é o mesmo, só que nós não entregamos. E assim, será que isso é ideal? Será que é isso mesmo que o cliente quer? Porque assim, síndicos, então tenho 3, tenho 4, tenho 20 condomínios, tenho 30 condomínios, cobro um valor baixo, mas eu não entrego. Será que é isso? Para a atmosfera de hospitalidade, eu estou falando para vocês que não. Porque o condômino, né, assim, ele não tem que ser tratado como condômino. Vocês vão... Quando eu falo de hospitalidade, eu não estou aqui querendo entrar na questão técnica, mas não podemos esquecer da governança, equidade, transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa, compliance. Tem que permitir que o condômino faça qualquer denúncia. A gente tem até um aplicativo Olho Mágico que permite isso. Permite que o condômino faça uma denúncia, né, na omissão de um vizinho, faça da manager, faça de um síndico, faça de uma agressão. Compliance tem que ter. E tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. De novo, eu não vou entrar no detalhe, porque eu poderia falar meia hora de cada assunto. Mas eu estou querendo falar da atmosfera de um condomínio com a atmosfera de hospitalidade. O que eu entendo é que o condômino, a qual nós chamamos de condômino, que ele pede uma série de coisas, ele tem que ser tratado como hóspede, e não como condômino. Não como condômino que participa ali de cada detalhe. Se eu vou para um hotel, eu vou lá, eu vejo a fotinha do café da manhã, eu vou ver lá a cama, né, a foto do quarto, e em cima daquele valor da hospedagem, eu faço a contratação do hotel. Está alinhado a minha expectativa com aquele hotel. O condômino, com o tempo, alinhando personalidade, alinhando o valor, alinhando o que eles querem, também tem que ser tratado como hóspede. Ele tem que entender, né, o valor que ele está pagando e qual a entrega que nós estamos fazendo. Quando falo nós, estamos falando de terceiros, né, seja a empresa de limpeza, segurança, né, a manutenção, mas ser tratado como hóspede. É isso que eu queria, assim, é isso que eu entendo. Concierge, eu trabalho com bastante concierge, bastante gerente predial. A gente faz muito trabalho sobre essa questão. Queria chamar aqui rapidamente Laís.
e Gabi. Super rápido, Laís é a gerente daqui, então responsável por essa atmosfera de hospitalidade dentro desse empreendimento. Me fala, Laís, como é que é a sua relação com os funcionários? A relação com os funcionários é, assim, incrível, porque, como você mesmo citou, eles estão aqui para nos servir. Eles são extremamente importantes. O dia a dia, ele é leve, ele é voltado no bem-estar deles. E, quando você observa o melhor de cada funcionário, você cria uma equipe de alta performance. Você enxerga tudo como uma engrenagem. Cada peça tem sua total importância. Pode ser a peça maior ou a menorzinha que for. Todas elas são importantes. Então, para um bom desempenho, a gente também procura sempre dar voz para os nossos funcionários, porque ele está na ponta. A percepção dele, às vezes, é totalmente diferente da nossa. Então, eu consigo ter uma visão ampla do condomínio quando você ouve, você entende a necessidade dele. A gente realiza confraternizações, festas, aniversariantes do mês, final do ano, repassa protocolos de plano de abandono, sempre fazendo um coffee, fazendo dinâmica. Eu sou aqui a que mais puxa a bagunça aqui com eles, deixa todo mundo à vontade. Então, no dia a dia, é super leve. Na hora do aperreio mesmo, você vê que a pessoa trata aquilo como a casa dela. Ele veste a camisa do condomínio. Não tenho funcionário orgânico aqui, só terceirizado, e são pulverizados por várias empresas, mas todos vestem a camisa do Villa Lobos. É incrível, é incrível. Eu cumprimento todos pelo nome, pergunto da família, a gente conhece os filhos, e faz total diferença. A gente vê aqui que, em 4 anos, como é incrível o trabalho que eles desenvolvem aqui para a gente. Legal, obrigado. Gabriela, ela cuida de uma carteira de mais ou menos 15 condomínios, ela tem 2 condomínios bem complexos. Como é que... Porque uma coisa é a ponta, né? A gerente predial. Vamos falar da Gabriela, ela está no outro lado, é aquela que fica na mesa. Como é que você faz isso, Gabriela? No dia a dia, a gente acaba trazendo um pouco dessa atmosfera de hospitalidade, trazendo o cliente para dentro da empresa, né? Contando uma história recente, a gente administra um condomínio que ficou 40 anos em autogestão. A gente trouxe ele para uma gestão mais profissional. E a dificuldade que a gente teve é que muitos desses condôminos têm mais de 80 anos, né? A maioria desses condôminos são idosos. E a gente trouxe muita tecnologia para a gestão do condomínio. Então, a gente tinha um desafio de trazer eles para dentro dessa nova realidade. Por isso, a gente teve que fazer alguns plantões de atendimento, buscando esses condôminos, as dificuldades que eles têm, e mostrando para eles como eles faziam o uso daquela ferramenta que a gente disponibilizou. Porque é legal trazer a tecnologia, mas a gente precisa também mostrar para eles como fazer o uso da tecnologia. E esses condôminos mais idosos, eles têm uma certa dificuldade de se adaptar a essa nova ferramenta. Então, a gente tentou trazer essa hospitalidade para eles dentro da empresa e também no condomínio. Nós fomos lá, fizemos plantões de atendimento, buscando deixar todo mundo tranquilo para acessar nossas ferramentas. Até pagamentos de contas em bancos, vocês acabaram ensinando. Exatamente. Eu não consigo acessar meu aplicativo do banco, não consigo fazer o pagamento. Eu trouxe eles na manager, eu fui até eles, ajudei a fazer o pagamento do condomínio no aplicativo do banco deles, com o condomínio nosso, com o nosso aplicativo. E isso foi muito legal. Obrigado, Laís, obrigado, Gabi. Eu acredito no discipulado. Discipulado, né? Então, assim, eu era pequeno, daí eu tive que criar uma rede. E eu estou só tentando que vocês entendam isso. E quando a gente fala dessa questão do tempo, né? Porque vocês vão ter que gastar tempo tomando café também com o funcionário do terceiro, né? Não é só passar ali rápido porque eu me comprometi a estar 2 vezes naquele condomínio. Essa questão de sempre apoiar, com palavras de apoio, de novo, gentileza, bondade, perdão, isso tem que fazer parte da administração nossa. Isso tem que ser, de uma certa forma, multiplicado para o condômino. Mas, de novo, né, eu estou aqui falando, mas tem questões difíceis. Então, a nossa concierge, né, a gente tem esse trabalho de concierge para os condomínios um pouco melhor de padrão, mas ela é muito mais do que uma gerente predial. Ela é quase que uma secretária do lar. Ela ajuda ali. Eu sei que, se vocês depois quiserem entender isso, a gente pode bater um papo. Bom,
Onde tem atmosfera de hospitalidade? Ela tem que ter na arquitetura, como eu já citei, ela tem que ter na portaria, ela tem que ter com os gestores, ela tem que ter na comunicação de vocês. A comunicação não pode ser fria, só com números, só com assuntos chatos, né? Ela tem que ter na parte de conservação e ela tem que ter na sindicância. E isso gasta tempo, né? Eu sei que isso gasta tempo. Vamos falar de uma outra necessidade, né? Porque o que nos condomínios residenciais, isso para mim essa foto ilustra muito, o que de fato está acontecendo, embora os condôminos peçam aquelas questões, quero condomínio baixo, quero tudo funcionando, mas o que está acontecendo quando vocês assumem a sindicância, quando eu entro como administradora, é que o condômino está dando ali a porta de entrada da sua casa para cuidar da família. É isso que, de fato, isso para mim que é o mais importante. E por isso que tem que ser administrado como um lar. E por isso que eu defendo essa questão da atmosfera de hospitalidade. Existem questões difíceis. De novo, eu não estou dizendo que isso é fácil. Precificação é importante. Se precisar fazer um preço um pouco diferente, seja acima ou seja abaixo, para dar uma atmosfera de hospitalidade, eu quero afirmar para você que o cliente entende disso. Agora, todos falam a mesma coisa? Claro, ele não vai entender. E aí troca-se de síndico profissional, troca-se de administrador, porque todos falam a mesma coisa. Então, assim, mas se você cobra ou não, se você dá um preço adequado para administrar bem aquele condomínio, você gastando tempo, cuidando dos funcionários, cuidando do uniforme, isso dá retorno. Tem que ter técnica. Tem uma série de itens. Como que eu crio um condomínio com atmosfera de hospitalidade? Tem que ter técnica. Tem que ter criatividade. Sim, tem que ter criatividade. Seja para eventos, seja para essa questão da arquitetura. Tem que gastar tempo, tem que rodar o condomínio com tempo. Sensibilidade e tecnologia. Então, falando tecnologia, né, até uma das perguntas foi sobre o robô, né? Como é que é o atendimento? Faz parte da tecnologia, mas sim, é ruim. Até hoje, meu atendimento telefônico, eu não tenho o chat, porque eu mesmo tenho uma questão. Mas eu tenho que usar tecnologia. Então, lá na Menos, nós estamos acabando praticamente com os e-mails. Tem sido uma luta até difícil internamente, mas tudo é com ticket, tem SLA, tem que ter pesquisa se o cliente foi bem atendido. Então, não é o e-mail. A empresa toda tem que estar sabendo se a Amanda Lobão pediu alguma coisa para mim e a gente está olhando se ela foi atendida. Então, mas eu também estou com outro desafio. Como é que eu vou fazer com os funcionários do condomínio? Eu comentei que eu passava no condomínio, daí esqueci uma outra etapa. Teve uma etapa que a gente montou, a gente alugava uma escola municipal no Campo Limpo e a gente dava treinamento para os funcionários. Eles passavam ali algumas vezes, tirava a luminária, montava a luminária, mas na manutenção, como é que ele faz a massa. Era muito legal. Mas, de novo, a empresa foi crescendo, a gente teve dificuldade de fazer isso. Então, a tecnologia ela ajuda, mas ela não pode esfriar o relacionamento. Estou correndo aqui para o meu tempo. E aí, o que a gente traz aqui? A cada 6 meses, a Manager tem que lançar um produto novo. Lancei o Olho Mágico, né, assim, no final do ano passado. Calma, vou sair. Já vou. Segura a ponta. Primeira vez que tocou essa sireninha, hein, Matuque? Acabou. Vou correr. Em produção. Vou correr. Não, né, produção. Perdi. Desculpa. Vamos lá. Vamos reconectar. A cada 6 meses, Isso. a Menas lança Cada um produto 6 novo. meses eu tenho que lançar um produto novo. Esse é o nosso desafio. Seja tecnológico, seja ou não, a cada 6 meses eu lanço. Ano passado foi essa questão do Olho Mágico. Esse semestre é o Atmosfera e próximo é o Avisa Lá. O que é essa questão da atmosfera? É para poder fazer essa atmosfera de hospitalidade. Então, através de vídeos, de pílulas, a gente chama de ensino 360 graus. Hoje você faz uma faculdade, faz um estágio, 4 anos de faculdade, faz um estágio e vai. Pô, mas você ficou com dúvida, acabou, você já pegou o seu diploma. O que é essa questão do ensino 360 graus? Você assiste um vídeo curto, uma pílula, você preenche um quiz, o sistema ele sabe ali se você foi bem ou não, se você foi mal, ele te sugere um outro vídeo sobre aquele assunto, de uma outra pessoa, você preenche o quiz, ele tem tarefas, e aí vai ajudando. E tem N assuntos, não tem só assuntos técnicos. E tem muitas pessoas
da mesma categoria falando, do líder de limpeza falando para outro líder de limpeza. A gente acredita muito nesse meio, não só o PhD. Então, ele tem vídeos, ele tem as tarefas que ele está aprendendo, ele tem essa questão, deixa eu pôr tudo aqui só para correr, né? Como eu falei, ele tem um quiz, os gestores acompanham o crescimento daquele funcionário técnico, ele é um game, porque os funcionários acabam competindo com ele mesmo do que eles estão fazendo. Essa questão do... Tem muitos assuntos que não são técnicos, mas vai muito nessa atmosfera de hospitalidade. Eu tenho muitos condomínios com terceira idade. Como é que o porteiro lida com alguém de terceira idade, alguém que grita no seu ouvido? Daí a gente explica para o porteiro que ele fala alto porque ele não escuta bem. É por isso que ele tem que tirar o capacho do chão, porque senão ele tropeça. Que ele não pode fazer limpeza de manhã, porque é o horário que ele circula. Então, assim, isso tudo a gente vai dando toques de atmosfera de hospitalidade. E, só por tudo aqui, para acabar, os vídeos podem ser personalizados. O síndico pode fazer o vídeo daquele condomínio, como é que ele quer que os seus funcionários cuidem ali daquela limpeza. E, de novo, um quiz, e ele vai aprendendo. Uma coisa muito... tenho muitos condomínios de implantação, então, o condomínio é lindo, maravilhoso, a entrega. No próximo mês, seja qual for a empresa de limpeza, as coisas não estão mais no lugar, porque o vaso vai andando, né, assim. Então, o que acontece? Registra fotos e o vídeo de como tem que estar aquele ambiente para as pessoas de limpeza. Ele pode ser para qualquer empresa. A preocupação não é só para orgânicos, é para tudo. Então, e com certificação. Ele vai para o mercado condominial e para qualquer empresa. Na Manager, eu vou usar isso, eu tenho mais de 200 colaboradores, eu vou usar essa questão dos vídeos. Pode ser para treinamento de síndicos, pode ser para o que for. Qual o nosso papel? Eu quero ajudar o mercado, eu quero... Essa dor que a gente tem, vou citar de novo a Amanda Lobão, né, que falou que fez uma péssima assembleia ontem, que as pessoas... Eu quero tentar mudar, porque quando um condomínio tem uma atmosfera de hospitalidade, é melhor. Investir em funcionários, seja de quem for, é melhor. Você pode falar para o Marcelo, você tem uma visão utopia, você não vai mudar o mundo. Eu não vou mudar, mas eu quero mudar alguns. E assim, e tudo que eu faço é isso, é para tentar ter condomínios de uma melhor relação. Bem, pré-lançamento é na verdade, em 2 meses, ele já está pronto, ele já está com quase 300 vídeos. Vamos levantar os nossos celulares. 500. Você pode apontar. Nós vamos dar assinaturas de graças para vocês, tá, ok? Por um período, até para vocês experimentarem, tá ok? E, de novo, ele serve para síndicos profissionais, ele serve para empresa de segurança, porque o que a gente quer que melhore o condomínio. Já pensou que legal? Vocês ganham uma produtividade, porque assim, você vai, através de 1, 2, 3 vídeos, você vai falar para aquele condomínio o que você deseja para aquele condomínio que é diferente do outro, tá ok? Então, o que eu queria aqui falar com vocês é trazer essa questão dessa preocupação de ter condomínios com uma atmosfera de hospitalidade. E eu quero dizer para vocês que eu vendo isso, eu ganho dinheiro dessa forma, vendendo condomínios com atmosfera de hospitalidade. E, né, posso um dia conversar mais com vocês sobre isso. Por fim, meu nome é Marcelo Matucci, me relaciono muito com o LinkedIn. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver um produto que você queira vender, a pessoa que desenvolveu essa atmosfera de hospitalidade, eu falei, eu quero. Entendi, ele estava para uma pegada, eu falei, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, se você tiver uma ideia, um produto, eu tenho interesse e participo com vocês, tá bom? Desafiou, então, viu? Desafiou, é isso aí, ó. É isso aí. É empreender, isso se chama empreender. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Daniel, tá bom?